Obrigado, vereador Preto, membros da Comissão de Transporte. Em primeiro lugar, agradecer o aceite do nosso requerimento. E já vamos direto ao assunto, viu, Preto? Ficar muito sentido com sua ausência na reunião, mas entendo. Eu acredito que todos vamos entender. Eu gostaria de convidar a senhora Raquel Gontijo, gerente de coordenação de projeto de transporte, representando o presidente da BH Trânsito sem óculos, Dr. Ramon. Raquel Gontijo, Salum. É prima, Raquel? É árabe? É casado com árabe. Ilustríssimo senhor Elbert Lima, nosso amigo do Conselho de Pessoas com Deficiência, também representando a BH Trans. Ele é gerente de coordenação de gestão da informação, é isso? Muito bem-vindo, viu, Elbert? A ilustríssima senhora Shirley Jacimar Pires. Cadê a lista de presença que eu quero assinar? A Shirley é gerente de proteção social básica da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, representando o secretário municipal de governo, Josué Costa Valadão. Obrigado pela presença e estenda esse agradecimento a todos lá da Secretaria de Governo. Viu? A ilustríssima senhora Ana de Matos, que motivou, viu, Carlos? Motivou essa audiência, esse requerimento. Onde é que eu posso assinar aqui? Obrigado aí, viu? O senhor Paulo de Paulo Bossi, da Associação dos Aposentados. Muito bem-vindo, pode tomar assento. Contamos ainda com o Paulinho motorista, quer dizer, vai nos brindar com sua presença, Paulinho? Hoje a comissão do Bruno, né, a audiência do Bruno fez uma concorrência forte aí, né? Tá certo. E o senhor Ricardo Luiz Alves Parreiras, representando a CIV, Inspeção Veicular. É isto? Bom, gente, esta audiência pública é oriunda de uma pequena reunião que fizemos, a minha assessoria, com alguns idosos do município de Belo Horizonte. E nesta reunião eles tiveram a oportunidade de falar para um gabinete de um vereador, que isso não deve ser muito comum para eles, principalmente, terem acesso a esses gabinetes. Hoje a vida, cada um tem os seus afazeres, e eu entendo perfeitamente que não é simples deslocar de sua residência para procurar, até porque não tem muita convicção de que a iniciativa venha trazer algum fruto, algum benefício. Mas o nosso gabinete ouviu atentamente as posições e achamos por bem requerer à comissão do vereador Carlúcio, essa audiência pública. E como ela foi muito bem aceita, muito bem atendida e aprovada por todos os vereadores membros dessa comissão, em primeiro lugar eu quero agradecer, viu, Carlos,
a própria comissão e a todos os seus membros. Agradecer a presença de vocês que nos visitam e vou iniciar a nossa audiência concedendo a palavra para a dona Ana. E a senhora fique à vontade. Eu só pediria que nós fôssemos o mais sucintos possível para, com a nossa objetividade, conquistarmos uma melhoria da qualidade de vida para tanta gente que de nosso trabalho precisa. Então, fique à vontade, viu, dona? Boa tarde. E eu tenho muita alegria de participar, primeira vez com meus 85 anos, numa sessão plenária da Câmara dos Vereadores, que eu tenho uma simpatia muito grande por Leonardo. Você desculpe, né? Você, para mim, é como até um neto, né? Pela sua idade. E ele conhece a Marissa, que é uma cadeirante, e que eu moro com ela, né? E a gente recebe sempre as comunicações do trabalho do Leonardo. Então veio na minha cabeça os pedidos, as preocupações dos idosos da minha comunidade e em outros movimentos que eu atuo, sabe? Então, eu imaginei assim, se nós, idosos, que já estamos pretendendo tantas coisas, já ganhamos tantas coisas, então a gente poderia pedir um pouco mais, né, da comunidade. Para a gente precisa do idoso ter mais acesso melhor nos transportes, nos ônibus, que um só tem piso baixo, um 30% que a gente percebe. No meu bairro mesmo, Santa Teresa, não tem. Agora, tem o elevador para cadeiras de roda, muito, né? Muito justo, mas nós temos muita dificuldade para subir os degraus. E também não é só nós, os idosos, para subir. Os deficientes que entram também com bengalas, com dificuldade de andar. E tem até um testemunho aqui para verdadeiro, com uma das nossas consagradas, que eu pertenço, das leigas consagradas de Belo Horizonte. Sou religiosa, mas moro com a minha família. E ela, saindo do ônibus dela, que vem de Vespasiano, ela tem um pouco de deficiência no pé. Então, ela, no descer, quase, e ela caiu, quase que ela bateu com a cabeça no asfalto. Então, isso eu queria mostrar para vocês, essas dificuldades que a gente vive. Porque não é só para mim, porque eu já estou bem, né, avançada, não, mas eu estou pensando naquelas que virão. Porque a nossa geração de idosos está aumentando. E vocês também serão idosos pela a maneira que a gente está vivendo, com a alimentação, né? A cabeça já está sempre melhorando, né? Entre os idosos, eu acho que tem uns 40% que são doentes mentais, com AIDS, né? Com AIDS, com muita coisa. Mas a maioria nossa, que vai caminhando na direção de vocês também, será? É por isso que eu estou pretendendo essa boa ação da prefeitura, que chegue depois para os deputados e até lá em cima, no federal, para proteger os nossos idosos brasileiros. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, viu?
O senhor é Ricardo? Ricardo. Não, ele. Ah, é também? Paulo. Seu nome não está aqui não, né, Paulo? Não, é o professor Geraldinho. Só que a esposa dele ganhou o neném anteontem e ele não. Então eu vou te passar a palavra. Pode ser? Para complementar a fala da dona Ana. Uma palavra então, o senhor Paulo Bossi. Eu agradeço a oportunidade que me é concedida aqui nesse momento muito importante e corroborando com as palavras da senhora Ana, o que se vê aqui no transporte coletivo de Belo Horizonte são aberrações de toda a espécie. A começar pelo número insuficiente de coletivos esses, a maioria, como citou a senhora Ana aqui, é Ana mesmo, né? A maioria dos veículos de transporte coletivo são encarroçados em chassi de ônibus. Daí o problema citado pela nossa amiga aqui, a dificuldade de acesso dos passageiros, não só deficiente não, é qualquer pessoa, mesmo em plena condição de saúde e locomoção, tem dificuldade de acessar o interior dos coletivos. Quanto aos condutores e os auxiliares de bordo, que são os trocadores, você não tem como analisar se é bom ou ruim, porque tem 10 procedendo com educação, com respeito, mas um só que não trilha esse caminho, põe tudo a perder. Eu cito aqui rapidamente alguns exemplos de coisa estarrecedora. Há tempos eu estava em um coletivo na parte dianteira e ia descer coincidentemente no mesmo ponto que um casal de idosos, aparentemente mais idosos que eu. O que aconteceu? Esse casal de idosos se adiantou a mim. A senhora era um casal. A senhora desceu o degrau, o motorista abriu a porta e pediu à senhora: cadê a identidade? E fechou a porta. A identidade dela estava de posse do marido dela, ele estava com as duas. Eu acho que o motorista tem todo o direito de exigir a identidade, mas ele tem que ter a educação suficiente para solicitar a identidade, né? E esse motorista não seguiu esse mínimo procedimento. Coincidentemente, poucos dias após, aconteceu foi comigo. O mesmo motorista, na mesma linha. Eu estava com a revista na mão e o meu cartão, eu segurando no balaúso lá, e assim com a revista. Como a revista é colorida, o motorista talvez tenha tido dificuldade de identificar o cartão. Pô, peça o cartão. Por favor, por gentileza, o cartão. Cadê o cartão? Falei, está aqui. Quer dizer, a falta de educação gera falta de educação, né? Que eu poderia estar aqui, mas do jeito que ele perguntou, eu respondi. Bom, esse foi o caso mais horroroso que eu já vi, não comigo, concernente ao casal. Como é que o sujeito fecha a porta na cara de uma senhora, sei lá quem for, né? Não é atitude, não. Ela pôs o pé legal, cadê a identidade? E fechou a porta só. Isso é um absurdo. Agora, o que caberia a mim?
não como o sofredor daquele momento, não foi direto comigo, mas eu me senti assim, como se fosse ninguém, né? Não fosse ninguém. Devia anotar o nome do motorista e comunicar para a empresa, o BH-Tran e sei lá o que for. E posteriormente, uma semana depois, aconteceu, foi comigo. Agora, o resto que a nossa amiga aqui citou, isso é toda hora, todo dia. É motorista, é trocador, é passageiro. Esses então não respeitam, né? Tem educação? Não tem educação. É no transporte coletivo, é no metrô, em qualquer lugar. Agora, eu tenho 10 anos de gratuidade, por idade. Nesses 10 anos, recentemente, eu vi 3 casos, 2 comigo, e um eu percebi no trajeto que eu fiz. Um motorista, eu até antes de descer, elogiei esse profissional pela educação, pela presteza e paciência, porque tem que ter paciência para ser motorista de coletivo, né? Tem que ter paciência. Esse é talhado aqui. Mas também eu fiz o elogio a ele, não anotei o nome, não anotei a empresa, nada. Eu devia ter anotado e comunicar também, né? Se você sabe descer o cacete, como se disse, tem na hora que vê uma coisa boa elogiar. Bom, comigo, depois de 10 anos, isso tudo aconteceu em questão de um mês. Eu adentrei o ônibus, ultrapassei a roleta, não tinha lugar, tinha um casalzinho sentado no lugar do banco de deficiente e idoso, pós-roleta. O trocador abordou o rapaz: o senhor faz favor de ceder o lugar para a pessoa aqui, que a prioridade é dele. O rapaz levantou e eu sentei. Agora, mais recentemente, a parte da frente estava cheia, eu acessei a pós-roleta, não identifiquei nenhum lugar, o trocador mostrou para mim, lá no fundo tem um lugar para o senhor. Quer dizer, em 10 anos, eu vi 3 coisas passíveis de elogio, que não devia ser o comum, né? Tem que elogiar uma coisa que tem que ser feita, mas agora o resto é só aberração. Coletivo superlotado, motorista com direção brusca, você está sujeito a cair. Eu já caí dentro de ônibus, nessa época eu ainda não fazia jus à gratuidade, porque o motorista entra numa curva, ele já estava com uma velocidade um tanto quanto acima do normal para o local, e fez uma conversão à direita e me pegou, eu estava ultrapassando a roleta e rolei para o banco, para o chão afora. Agora, o motorista não se dignou a perguntar ou pedir desculpa, perguntar se eu machuquei, né? Parecia que não aconteceu nada. Quer dizer, então, nós precisamos melhorar muito. Agora, como que vai ser feito isso? Eu não sei, porque o número de passageiros vem aumentando, o número de veículos cada vez mais. Os veículos que transportam o povo parece que são os mesmos. Eu não vejo aumentar um veículo na região que eu moro. Então são os mesmos de 10 anos. 10 anos para cá, a mesma coisa. Como é que vai suportar isso? Os mesmos carros transportando 50% mais de usuários, né? Então, fica muito difícil você compor. E outra coisa, supressão de linhas aos domingos. Eu acho isso uma aberração, porque seria o dia, o passageiro, pelo menos um dia na vida, ou por semana,
ter um pouquinho mais de conforto, a linha de domingo é deficitária. Então corta. Eu tenho a linha lá do meu bairro, que é o Jardim Guanabara, é uma das linhas mais carregadas de passageiro. Não tem uma hora que você pega o ônibus vazio. Chega domingo, a hora do idoso ir para casa de um filho, ou visitar alguém no hospital, não tem, a linha não funciona. A minha filha trabalha aqui na área de farmácia do São Lucas. O ônibus lá do nosso bairro atende ela perfeitamente. Ela pega o ônibus lá às 5 e pouca da manhã e chega lá no Hospital São Lucas. No domingo não tem. Ela tem que pegar 2 conduções para ir para o trabalho, porque o trabalho dela é revezamento. Domingo, feriado, não tem essa linha de ônibus. Então, eu estou expondo isso aqui, porque o corriqueiro todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, esses detalhes, às vezes, saem despercebidos, né? Esse caso desse motorista fechou a porta na cara do passageiro lá, do usuário, eu acho que isso não acontece toda hora, não, porque eu fui o único que eu vi até hoje. Ok. Mas tem que ser relatado, né? Tá bom. Obrigado, viu? Tem mais alguma coisa? Não, ó, se for falar tudo, O dia inteiro aqui. Porque tem a questão do metrô também, que não está inserido aqui no contexto, né? Que é outra aberração, né? Mas eu agradeço a oportunidade e outras virão e nós vamos estender mais e trazer outros assuntos, tá? Muito obrigado a vocês. Nós aqui agradecemos, viu? Dona Ana. Outro, parar perto dos meio-fio. A gente sai com uns 40 minutos, 40 centímetros. Então, às vezes dá uma ajuda a gente descer, né? Agora eu, particularmente, eu desço sempre de ré, olhando para o motorista. Quer dizer, uma maneira que eu achei. Mas nem todo mundo que tem a cabeça, né? Idoso, né? Ok? Ok. Obrigado, viu? Uma honra para nós contar com a senhora aqui e com o senhor Paulo. Vamos permitir que o senhor Ricardo Luiz se manifeste representando a CIV, Inspeção Veicular. Bom, o que eu pude notar na rua, observando, a partir de uma lei que foi implantada o ano passado sobre acessibilidade, os veículos de Belo Horizonte não estão sendo vistoriados e nem colocado essa parte de alteração de característica nos veículos. Ou seja, eles estão andando sem que esteja no documento uma certificação ou a própria empresa, a própria fábrica que fez a alteração, colocasse ali quais as normas que eles seguiram para poder fazer isso. Então, pelos poucos veículos que eu levantei rodando no centro, nenhum deles consta que foi vistoriado não, incluso no documento que eles estão totalmente acessíveis, dentro da lei para aquele tipo de transporte, né? Ou seja, as rampas, as escadas, nenhum deles consta isso. Pelo menos os que eu olhei. Tá. Isso que eu vou saber. É a sua especialidade. Exatamente. Eu vou falar isso. Vou te passar. Pode. Pode. Acessibilidade dos veículos. Para os veículos? Para os veículos. O que a senhora e o senhor falaram sobre a dificuldade que tem, tanto eles em entrarem e subir nos ônibus, que vários veículos já constam que o veículo tem a adaptação. Essa adaptação, pelos veículos que eu verifiquei junto ao órgão, não consta que ela foi certificada para aquilo, que ela tem no documento do veículo. E se está havendo uma vistoria sobre isso, uma vez que já tem a lei de acessibilidade desde o ano passado. Bom, nós estamos contando com as ilustres presenças do senhor Elbert Lima e da senhora Raquel Salum, Gontijo Salum. O Elbert
ele é gerente de coordenação da informação. Então, ele extrai informação, presumo eu, da sociedade, do usuário. E a senhora Raquel Gontijo Salum, ela coordena projetos de transportes em nossa cidade. Eu acredito que são as pessoas mais adequadas para responderem os questionamentos feitos pelos demais visitantes. Bom, o senhor sabe o que foi demandado e eu gostaria de ser informado também se na sua gerência, se você tem informações do mesmo conteúdo ou outras informações que pudessem contribuir para esta audiência pública. Lembrando que nós temos um prazo para concluir essa reunião em mais 20 minutos. Então seria oportuno que nós fôssemos o mais sucintos possível. Com a palavra ao senhor Elbert, em primeiro lugar. Liga o microfone, está em cima, Elbert. À frente. Alô? Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente dizer que é indiscutível o fundamento e a procedência das reclamações. Nós seríamos absolutamente incorretos se nós refutássemos as reclamações. Elas existem problemas de ordem real hoje no transporte coletivo, nós somos cientes disso e nós temos trabalhado no sentido de tentar resolvê-los. Em relação ao comportamento do operador, que é um problema que todas as oportunidades que eu tenho de falar com a comunidade, esse problema aparece em maior ou menor intensidade, com maior ou menor incidência. E a resposta que eu sempre dou, eu vou ter que repetir aqui. Nós temos que ter uma vigilância constante e a comunidade tem que ser parceira da BH Trans, no sentido de nos auxiliar a fazer uma efetiva fiscalização. É mediante a reclamação que nós temos elementos para poder efetivamente acionar as empresas e, eventualmente, até mesmo autuá-las. Agora, gostaria de reforçar, sem desconsiderar nada, absolutamente uma vírgula do que foi dito por vocês, que nós também temos avanços. Eu tenho absolutamente convicção de que desde que nós começamos o programa Eu Respeito na BH Trans, a relação do operador com o usuário do transporte, ela se modificou, e se modificou para melhor. Agora, o senhor já deu, inclusive, o caminho das pedras. Não basta ter 10 que se comportam adequadamente e uma batata podre no saco, porque isso destrói a reputação, destrói a imagem do sistema como um todo. E o nosso trabalho é um pouco de correr atrás desse prejuízo. O que é importante enfatizar é que a comunidade ela tem que ser o mais ativa possível, tem que demandar a BH Trans, reclamar e registrar, porque é a partir disso que nós temos condição efetivamente de atuar sobre as empresas, que muitas vezes, diga-se de passagem, vereador, as empresas têm colaborado muito conosco. Muitas vezes elas têm capacidade de poder e capacidade de controle de uma situação momentânea que acontece naquele momento. Um operador, por questões até mesmo pessoais, ele pode sair daquela conduta que se espera e, eventualmente, danificar a imagem do sistema e comprometer a imagem do sistema e da BH Trans. Então, esse tipo de comportamento nós temos sempre que tentar relativizar e trabalhar no agregado. Trabalhar de forma com que o sistema ele consiga incrementalmente, paulatinamente, melhorar o atendimento ao cidadão. E eu acredito que a nossa relação do operador com o cidadão ela tem melhorado. Muito embora os nossos dados mostram que houve uma inflexão em relação, por exemplo, para corroborar o que eles disseram, que é verdade. Nós, no ano de 2010, nós tivemos 117 reclamações relativas ao comportamento do operador na BH Trans, de idosos em relação ao operador. Somente nos 5 primeiros meses do ano, vereador, já são 95. Ou está havendo um problema. Isso é indiscutível. Há um retrocesso. Então, o que nós temos que fazer, nós como poder público? Temos que reforçar as nossas ações, ouvir vocês, trazer mais elementos para que nós possamos saber por onde caminhar.
todos os usuários de acesso a BH-Trans. Eu acho que telefonar é muito simples, mas, poxa, é um negócio que você liga e o telefone está ocupado, você liga para uma pessoa, ela passa para outra, quer dizer, o negócio desestimula. Pois é, eu tive outro caso, que mas não vou citar não, porque vai tomar o tempo. Devia ter um meio mais fácil de a gente entrar em contato com a BH Trans, ou a BH Trans vir até nós. Esse que é o problema. Porque você ir a BH Trans, pessoalmente é quase impossível para quem mora igual. Eu moro no outro extremo da cidade, eu moro na região norte. Vocês estão lá no Buritis, né? Quer dizer, então dificulta, porque esse percentual que você tem de reclamação, o número aí, isso aí ele não refuta não representa a realidade. Porque muitos deixam de reclamar, é igual questão de assalto na rua, só tivemos 10, mas teve mais 500 que ninguém reclamou, deixou por isso mesmo. Então parece que está melhorando, mas a verdade não é essa. Não, eu não disse isso. Não, eu estou até estou concordando com o senhor. Geral, né? Porque, estão reclamando, pô, é aquela história, quem cala consente, se ninguém está reclamando é porque está bom, não é verdade? Agora, como é que faz para reclamar? Eu, por exemplo, quero fazer um elogio, igual aconteceu comigo aí, com os motoristas, mas como é que eu vou fazer para elogiar aí? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que dirigir a BH Trans, ou a empresa de ônibus, como é que eu faço o acesso? Quer dizer, eu acho que a BH Trans devia ter uma equipe itinerante, sabe? Cada semana num bairro, ou uma vez por mês, para pegar. Vai ter coisa estapafúrdia, que tem gente que reclama até porque viu um mosquito dentro do ônibus, né? E não é esse o caso. Então, vai ouvir coisa. O senhor participa das comissões regionais de transporte do bairro? Eu já participei, mas eu fiquei decepcionado. Por quê? O problema é o seguinte: você remover uma pedra que está no meio da pista, meu amigo, é uma coisa horrorosa. Outra coisa, para citar assim de uma forma bem berrante, um exemplo. Um ônibus precisa de trocar o para-choque, precisa de colocar 1 ou 2 vidros quebrados e precisa retificar o motor. Aí vai retificar o motor, demora uma semana, depois que pôs o motor é que vai consertar o para-choque e depois é que vai pôr o vidro. Quer dizer, o que eu entendi de BH Trans é a burocracia para remover um ponto de um local para o outro. Senhor Paulo, vamos permitir que o senhor Elbert... Não, tudo bem, tudo bem. Então, Cidene, é a dificuldade de entrar em contato e a morosidade para resolver os problemas. Não entende? Bom, mas só queria enfatizar que eu concordo que isso aqui não é a realidade dos fatos, que isso aqui está subrepresentado, mas mesmo assim eu estou concordando com a fala de vocês de que houve um aumento das reclamações. Nós estamos com praticamente o mesmo número de reclamações na metade do tempo em relação ao ano passado. E isso tem demandado de nós atenção e tem demandado de nós um reforço. Será executado agora a partir do mês de agosto. Será iniciado o 3º módulo do programa ao respeito, que tem como foco justamente, novamente, o operador, no sentido de tentar trazer a ele um comportamento e uma conduta que sejam mais compatíveis com o atendimento ao cidadão. É o que nós podemos fazer e nós precisamos contar com a sociedade no sentido de sempre nos alertar e nos comunicar dessas ocorrências. Para não me estender muito, eu queria passar diretamente para a questão da acessibilidade. O Executivo Municipal fez uma opção preferencial por não aumentar a frota de veículos de piso baixo, isso é de conhecimento de todos aqui. Então, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque isso é uma discussão que tem um outro foco. Ao mesmo tempo, fez uma opção por dotar o sistema de transporte coletivo da cidade de recursos de acessibilidade que não necessariamente piso baixo. Quais são esses recursos que estão na norma técnica da BNT, que considera também veículo acessível aquele que tem a plataforma elevatória veicular? Nós temos hoje, no sistema de Belo Horizonte, aproximadamente
mais de 50%, quase 60% da frota acessível, se considerarmos acessível o elevador. Só que vocês já apontaram o problema. O elevador não serve ou não é eficiente para as pessoas que têm dificuldade de locomoção e que não são necessariamente usuárias de cadeiras de roda. Perfeito? Em virtude disso, e amparada na legislação federal, numa norma da ABNT, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que aprovou no ano de 2009 uma plataforma elevatória, um elevador, que também permitisse o acesso de pessoas em pé ao veículo de transporte coletivo. A BH Trans aprovou esse elevador, certo? E os veículos que estão saindo de fábrica hoje, desde o ano inclusive de 2009, eles já estão saindo com essa plataforma adaptada. Vale dizer, um elevador que permite que o embarque se dê em pé ou em cadeira de rodas. Estão compreendendo o meu raciocínio? Então, hoje, inclusive por coincidência, que foi convocada a audiência pública, nós tivemos no dia 16 de junho, 18 de junho, no sábado anterior, publicado no Diário Municipal, do Diário Oficial do Município, a portaria SMSU 23/2011, que autoriza a operação imediata dos veículos que possuem elevador adaptado para o embarque de pessoas em pé no município de Belo Horizonte. Estes veículos hoje, eles são são exatamente, com data de 30 de maio de 2011, 1.013 veículos da frota que nós temos hoje na cidade, que são de 2.861 veículos. 1.013 estarão prestes a entrar em operação na cidade para o embarque em pé, justamente para atender as pessoas com mobilidade reduzida, e a expectativa é que, à medida em que a frota for sendo renovada, nós cheguemos a um percentual superior a este no decorrer do tempo. A expectativa da BH Trans é que vereador, até o final de 2013, nós tenhamos 100% da frota acessível, considerando acessível frota de piso baixo, que é minoritária, extremamente residual, ou elevadores, ônibus dotados de elevadores que permitam, inclusive, o embarque em pé. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas o que eu quero reforçar, os elevadores, 1.013 veículos, em breve, passarão a operar, permitindo o embarque de idosos, de pessoas eventualmente com uma dificuldade de locomoção permanente ou eventual, pelo elevador, em pé, seja com muleta, seja sem nenhum artefato de apoio. Né? Esse elevador ele foi aprovado em virtude de modificações que foram feitas nos modelos anteriores. São 3 modificações. Primeiro, delimitação da área onde o cidadão tem que se posicionar para que haja o embarque. Segundo, a colocação de 2 balaústres diferentes dos que havia anteriormente, de forma a permitir maior segurança. E terceiro, a eliminação de uma caixa que ficava na parte de cima, porque quando você tinha a elevação da plataforma, no elevador antigo, você fatalmente bateria a cabeça. Aquilo foi retirado, o elevador não possui mais aquilo e permite que a pessoa possa acessar o ônibus em pé e com segurança. Essas 3 adaptações são as adaptações que constam desse novo modelo de elevador que está instalado já e que a Prefeitura aprovou no dia 18 de junho, 1.013 veículos. É pouco? É. Nós estamos falando de menos de 1/3 da frota. Mas, como é que funciona a acessibilidade? Aqui eu termino a minha fala. Nós não podemos obrigar o empresário tem um tempo médio, vereador, de 5 anos de vida útil do seu veículo. A partir de 5 anos ele tem que modificar o seu veículo. Ele tem que retirar o veículo da frota e colocar o novo. Apenas vencido esse prazo é que ele tem a possibilidade de trocar o veículo. Nós estamos exigindo desde 2009, por isso que eu não entendi muito a sua fala, desde 2009 não entra um veículo no sistema de Belo Horizonte que não seja acessível, entendendo acessível como elevador. E desde 2010 nós estamos exigindo o elevador adaptado para embarque das pessoas em pé. O que quer dizer que, paulatinamente, à medida que a frota for sendo renovada, e aí eu disse 2013, porque é a nossa expectativa, em que nós teremos 100% da frota acessível para um elevador para embarque de pessoas em pé ou em cadeira de rodas até o final deste período. Então nós estamos cumprindo a nossa vistoria. Eu até gostaria de convidar o senhor para que vá até lá. Nós somos
extremamente rígidos em relação aos dispositivos de acessibilidade dos veículos. Extremamente rígidos. Inclusive, eu posso lhe passar inclusive as especificações técnicas dos elevadores que estão em operação em Belo Horizonte hoje, não vou passar aqui porque não é o caso, mas nós podemos até marcar uma entrevista lá, uma visita do senhor lá. Faço questão de levá-lo até a vistoria técnica da BH Trans, você vai poder comprovar que nós estamos atendendo 100% dos requisitos de acessibilidade. O que ocorre é que o decreto 5.296 diz que o prazo que os municípios têm para eliminar os veículos não acessíveis às suas frotas é o prazo de 10 anos a contar a partir da publicação do decreto, que foi no dia 5 de dezembro, salvo engano, de 2004. Então nós temos até 2014 para renovar toda a nossa frota. E o que eu estou dizendo aqui de público é que a BH Trans trabalha com a expectativa de renovar isso em 2013. O que está hoje na cidade atende à legislação, não atende o cidadão completamente. Por isso é que, amparado pela legislação federal, nós saímos na frente de várias cidades do país no sentido de aprovar este elevador para embarque em pé e já o temos instalado em 1.013 veículos. E a Prefeitura acaba de nos autorizar, pela portaria SMSU 23/2011, de 18 de junho, a operação efetiva desses veículos já na frota. Então, com isso, eu termino a minha fala. Estou aberto às perguntas que forem feitas, vierem a ser feitas, mas enfim, basicamente é isso que eu teria para trazer para vocês. Vão ter os dois acessos, dois elevadores, no caso, vão ser o caso da Não, um atende Exato. aos dois. É o mesmo elevador que permite o embarque tanto de uma pessoa em cadeira de rodas, Mas certo? aí vai dar problema. Problema sempre há, senhor. Não, mas Problemas aí é o que você, não falta você pra já nós está aqui. revendo. A hora que o cadeirante for acessar, ele vai reter. Vai demorar mais, porque outro problema é que esses elevadores que estão em uso hoje, eles são muito lentos e constantemente estão apresentando defeito. Então é uma tragédia. Causa impaciência aos passageiros e aos motoristas também, porque ele tem que parar e dar O acessibilidade. nosso tempo de embarque do elevador é de 3 minutos. Isso é considerado satisfatório hoje em nível nacional. Não é possível fazer uma operação com menos tempo. Certo? Entre 2 e... Exatamente, ela estava me falando aqui, mas é o que eu ia dizer agora. Uma operação mais rápida pode comprometer a segurança do Eu usuário. não digo Nós não podemos entrar no... Só para finalizar o meu raciocínio, nós não podemos entrar também na lógica de que tudo tem que ser rápido. As pessoas têm o seu tempo e os usuários comuns têm que entender que existe um tempo de operação do elevador. Certo? Ele é lento, ele não é lento. Ele tem que ser no tempo necessário para que a operação se faça com segurança. Não, Certo? eu entendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, até a cadeira de roda, se apostar ali no elevador, tudo bem. Uhum. Tem que esperar a pessoa acessar aquilo ali. Mas agora, o elevador subir, a pessoa se encostar lá no espaço reservado e depois reverter o elevador, que é demorado. O passageiro já está lá onde tem que ficar amarrado, lá que tem um cinto de Não há segurança. reversão, Ok, senhor, né? não há reversão. Certo? Eu não sei se estou entendendo, mas estou querendo dizer se houver mais de uma pessoa que queira embarcar ao mesmo tempo no elevador, é isso? Não, o elevador é degrau, né? Até o ônibus parar é degrau, não é? Eu posso descer por ali, Sim. não é verdade? Sim. É um elevador, mas Exato, ele, exato. não estando em uso, é um degrau. Eu posso descer por ali. Bom, a hora que vem a cadeira de roda, tem o processo de transformar aquilo ali numa plataforma, né? Para acesso da cadeira. Sim. É demorado. Sim, mas tem que ser. Eu acho que não tem que ser, não. Se a pessoa portadora de defeito vai demorar 1 minuto ou 10, isso aí tem que esperar, ué. Tem que esperar. Mas a reversão do equipamento, ele pode ser rápido. Não precisa demorar do jeito que demora. Ok. Aí o passageiro já está lá no cantinho dele, já amarrado e... Sr. Paulo, vamos. Vamos. E a Senão a gente reversão... não produz, Paulo. Eu gostaria de ouvir a senhora Raquel
a senhora está ouvindo aqui, eu agregaria mais uma dúvida. Como é que está a garantia de espaço interno nos coletivos para as pessoas idosas? Eu tenho ouvido, né, uma série de reportagens de rádio, idosos reclamando que jovens assentam nas poltronas reservadas para os idosos, fingem que estão dormindo. Você vê o idoso andando de pé no ônibus, enquanto um jovem está lá confortavelmente sentado nas poltronas reservadas, né, em tese para os idosos. Como é que está isso? Como é que está o planejamento da empresa para garantir segurança, qualidade enfim, essa estabilidade indispensável para o público idoso? E aí eu agregaria também as pessoas com deficiência. Todos eles. Boa tarde a todos. Eu primeiro queria falar aqui para Dona Ana, que não pensando só na gente no futuro, né, Dona Ana, porque caminheiros somos, no caminho andamos, e quisera eu chegar aos 85 anos com a lucidez e atividade da senhora, a senhora está de parabéns, mas quando a senhora fala, tem que discordar uma coisa, quando a senhora fala que vai fazer um pedido, pedir uma boa ação, é direito da senhora e obrigação nossa, como gestores do transporte, de oferecer um transporte digno, de qualidade para qualquer pessoa, seja o deficiente, seja o idoso, seja um cidadão comum. É nossa obrigação. Então, para isso, a gente trabalha e busca essa questão da qualidade. Então, muito preocupados que estamos com esses índices, com esses números que a gente vê, né, que o Elbert até mostrou aqui, a BH-Trans, dentro do planejamento estratégico dela, o que é isso? A BH-Trans, ela fez uma carteira de trabalhos, de projetos, que ela julga prioritários para gestão. Até 2020 a gente tem esse planejamento. E um desses projetos chama Qualibus. É um transporte, o transporte coletivo com qualidade. Bom, dentro das ações do Qualibus, que são várias ações, a gente prevê a fiscalização da lotação, do cumprimento do quadro de horários, do cumprimento do itinerário, são várias ações. Uma das ações desse projeto é o treinamento de todos os operadores de transporte. Todos os operadores, eles não só serão treinados, eles serão qualificados. Eles receberão um distintivo. Aqueles que já foram treinados receberão um distintivo. Então, a partir de julho, agora, desse mês próximo, até fevereiro do ano que vem, todos os operadores serão treinados. Como que vai acontecer isso? Esse treinamento será feito em conjunto com as operadoras, junto com o CETRA. Ele é gerenciado pela BH-Trans, a BH-Trans que vai acompanhar, os funcionários da BH-Trans que vão acompanhar. E ao término desse curso, onde serão abordados assuntos como respeito, paciência, condução, né, no ter freada, que o senhor fala e que a gente sabe que existe, todos esses aspectos de um bom tratamento que todos merecemos, né? E ao término desse treinamento, vai ter um teste e as pessoas vão receber uma certificação provisória. Então ele vai receber um botãozinho, um distintivo branco. Ao longo de um ano, e depois para frente, aí entra a importância, seu Pedro, dessa questão da gente reclamar, da gente ligar, da gente ter a comunidade como parceiros, né? Tanto no elogio, que o senhor falou, né? Ainda se sensibilizou com isso, quanto na crítica. Porque a avaliação vai passar por um ano, durante um ano, depois que ele fez o teste, esses operadores serão monitorados. Eles só recebem o distintivo definitivo depois de um ano e dentro de critérios que estão avaliando o desempenho dele. Então, se ele fechou a porta na cara da passageira, da idosa que estava do lado de fora, isso vai entrar lá na fichinha dele. Ele não vai ser qualificado, porque não adianta a gente dar um treinamento hoje, né,
e depois esquecer. A gente quer continuar. E esses treinamentos serão repetitivos. Como o Elber está falando, nós estamos para a terceira rodada do Respeito. Terceira, né? Do Respeito, que é um trabalho que foi pegado justamente nesse sentido. Né? E a gente vai pegar os operadores agora nessa questão, né? Efetivamente, a nossa preocupação é muito grande quanto à qualidade do serviço oferecido. Né? Quanto, vereador, a questão da reserva dos assentos, existem, né, os assentos reservados, nem sempre, né, a gente pode contar com o bom senso das pessoas de ceder o lugar, independente de ser um lugar reservado ou não, uma pessoa, né, precisa, né, a gente não pode contar com isso. Os agentes de bordo, que são os cobradores, são treinados para, como o senhor Paulo disse, de chegar lá e oferecer, aí é o lugar reservado. E isso vai ser, uma das pautas desse curso, é justamente incentivar, um incentivo ao cobrador para ir lá e mostrar, se fosse uma pessoa, vamos lá, se fosse uma pessoa, se sua esposa estivesse grávida, se fosse seu pai que estivesse sentado precisando desse assento, como você agiria? Então, eu termino minha fala aqui, só deixando a mensagem que a gente tem essa preocupação, sim, muito forte. E estamos procurando, nem sempre, como eu falou, nem sempre a gente consegue, mas, gente, matando um leão por dia. Eu acredito que um dia a gente vai conseguir, é nosso objetivo. Tá? Tem um prazo, como o Elbert colocou alguns prazos para conclusão da acessibilidade, tem prazo para a formação dessas pessoas? O curso vai ser de julho até fevereiro. As turmas já estão todas formadas. De julho a fevereiro, esse curso vai acontecer. E depois... Vai treinar todos os motoristas, todos cobradores. Todos os operadores serão treinados. Mas, vereador, o prazo crítico é após o curso. Porque você vai ter Avaliação. 1 ano de avaliação. Porque a certificação é provisória. Então é nesse ano que nós vamos debulhar o joio do trigo. Essa é a nossa expectativa. A referência nossa, assim, para a gente ter um marco, um divisor de águas, é a Copa do Mundo. Né? A cidade tem que estar preparada para a Copa do Mundo. Então, na Copa do Mundo, durante a Copa, a gente já vai ter um ônibus acessível, 100%? Minha fala aqui, o meu compromisso é em 2013. Pois Se eu errar, eu pois vou errar por pouco. É 2014, mas veja só, pelo nosso cronograma de substituição de frota, nós vamos chegar a quase 100% em 2013, se não chegarmos a 100%. Em 2014, nós teremos uma frota absolutamente residual, que não será acessível. Só queria uma última informação. É muito importante, agora que esses veículos começaram a funcionar, que vocês usem do direito de o elevador ser acessado. E reclamem se não for. Os veículos terão este pictograma aqui. Além do símbolo de acessibilidade, eles deverão eles terão na sua frente e na lateral, ao lado do elevador, esse pictograma aqui, essa imagem de uma pessoa com muletas. Exijam, e já vou dizer o seguinte, não vai ser fácil. No início, vai haver resistência dos operadores, vai haver, como há hoje para o pressionamento do elevador, mas nós contamos com a sociedade para que a sociedade nos ajude a fiscalizá-los. É fundamental que, uma vez que esses veículos estejam em operação, que as pessoas que são objeto e destinatários do direito, que façam valer o direito, porque senão a nossa ação vai ser muito insuficiente. Okay. Certo? Então, nós contamos com a sociedade para que nós possamos melhor fiscalizar o serviço. Vamos concluir então com a fala da Shirley. Shirley Jacimar Pires é gerente de proteção social básica da Secretaria de Assistência Social, representando aqui o secretário de governo, Josué Costa Valadão. Te acharam lá, gente? Me acharam. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Eu acho que eu sempre valorizo esses espaços de discussão, porque acho que é um momento que a gente está próximo, né, dos usuários, a gente tem uma demanda bem precisa do que está acontecendo.
né? Eu fiquei até bem surpresa de ter sido mais a nossa parceira BH Trans ser citada, né? Mas eu queria só rapidinho 3 aspectos que eu acho importante assim, ressaltar. Primeiro que eu acho que tem um compromisso aqui de governo, né? A Prefeitura de Belo Horizonte ela tem investido em ações voltadas para o segmento idoso, né? A gente tem um programa que chama Maior Cuidado, né? Que foi lançado recentemente pelo prefeito Márcio Lacerda e que tem esse foco em 3 eixos, né? Que vai desde o envelhecimento ativo, que são as ações dessa cidade toda voltada para o atendimento ao idoso e que o cartão BH Master, né? Que é a luta de vocês para passar para trás dentro dos ônibus surge nesse contexto. Tem as ações para o cuidado em domicílio, né? Porque a gente sabe que tem muitos idosos que têm dificuldade de estar acessando a comunidade, então tem essas ações voltadas para o cuidado em domicílio e até a questão do kit de casa segura, para que o idoso tenha uma qualidade de vida. Então a gente tem feito todo um movimento para que a sociedade seja uma sociedade inclusiva para a pessoa idosa e que todos tenham uma qualidade de vida. E aí eu acho importante ressaltar, nessa questão da participação popular, o seu Paulo, né? O senhor Paulo colocou, eu gostaria de reforçar a questão da importância das comissões regionais de transporte, né? Que são espaços de discussão. Eu já trabalhei em regional, eu sei o quanto é importante esses espaços, porque a gente discute questões específicas com relação ao transporte coletivo daquela localidade. Então, elas surgem com mais forças, você consegue criar alternativas e traz com mais consistência, inclusive, para o nosso parceiro da BH Trans. Então, às vezes, a gente tem uma resistência de participar das reuniões à noite, né? A gente tem dificuldade, mas eu acho que é importante reforçar, vocês estarem procurando na regional de vocês esse espaço, porque é aquilo que a Albert coloca da vigilância constante, ela não para aqui. Né? E um espaço que a gente exerce essa vigilância constante é esse espaço da comissão. Então é importante vocês estarem atentos a isso na regional, que aí vocês juntam os outros companheiros, participam, colaboram, criticam e trazem essas contribuições. E por fim, eu acho que fica uma mobilização nossa, inclusive setembro, a gente sempre faz as campanhas com relação ao idoso, né, a questão da qualidade de vida, de pensar, inclusive, a sociedade está cada vez mais sensibilizada para essa garantia, né, de respeitar a reserva, né, para os idosos, que é uma questão não só do trocador estar falando, mas eu acho que dos próprios outros usuários estarem contribuindo para isso. Então, é um movimento constante da nossa sociedade em prol de uma qualidade de vida para o idoso e que eu acho que a questão de campanhas educativas sempre são favoráveis para isso, né? Então, eu acho que a gente também pode estar pensando nessas alternativas também para a gente construir. Muito bem. Dona Ana, a senhora não cobra lá do seu neto, não? Você respeita idoso? A senhora cobra lá? Cobra? Cobra, senhor? Eu cobro muito. Tem que cobrar, tem que cobrar. Isso Foi bom eu estar sentada e ao meu lado, no cantinho, um jovem, adolescente. Entrou, então, uma senhora idosa e ficou em pé. Aí eu fiquei olhando ela, porque tem gente que não é capaz de falar, dá licença, o lugar é meu, né? Aí eu virei para ele e falei assim, meu filho, você é doente? Porque podia que eu tivesse deficiência também, né? Quer dizer, tem que ter critério para ver as coisas, né? Eu disse, não senhora, não senhora. Então, meu bem, levante e dê lugar para a vovó. E ele não ficou bravo e Isso aí. levou. Não A vida é uma pedagogia. Precisamos ser cobrados. Bom, eu me dou por atendido. A senhora foi atendida, dona? O senhor foi? Claro que sim. Claro que Quero agradecer muito a BH Trans. Eu acredito que nós precisamos sempre buscar educar a população, incluir nas campanhas da BH Trans. Quero dizer aqui que eu não concordo com o meu colega, apesar de respeitar a opinião dele. Eu acho que Belo Horizonte tem que ser 100% monitorada, fiscalizada. A velocidade máxima tem que ser reduzida. Estou cansado de ver amigo meu sendo atropelado. Agora uma senhora amiga minha foi atropelada por uma moto. No início do ano, uma amiga de 40 anos do movimento de deficiência, inclusive ela que fazia a relação, a Associação de Paraplégicos com a BH Trans, foi atropelada por uma moto e veio a falecer. Então, essa situação... E fica por isso mesmo, né? As pessoas estão morrendo no trânsito e fica por isso. É reputada um crime sem dolo.
Eu quero agradecer, vamos- né, a atenção de vocês e o esforço, né, que vocês estão fazendo para a nossa vida do humano, né? Nós, idosos e os jovens, né, que serão idosos amanhã, né? Que a gente, não é verdade? Então, a gente agradece muito a colaboração de vocês e esperamos que seja mais rápido para ver se eu chego nos 90 e poder pegar alguma coisa melhor. Ok. Né? Gente, muito obrigado. Obrigado a todos da BH Trans, a CIV, E agradecer também Associação dos o Aposentados. amigo Leonardo, né? Que a gente tem muita admiração por ele, um homem humano, né? E fez a vida dele assim, um compromisso com aqueles que têm a necessidade da ajuda, né? Então a gente fica muito sensibilizado pelo seu carinho que você tem Ok, com as obrigado. pessoas, né? Obrigado. Um agradecimento também à assessoria, viu, da comissão de... Dar para os nossos Declaro encerrada essa audiência pública, agradecendo mais uma vez a todos que participaram.